Chegou a hora do noticiário político aqui no Itararé Notícias. Arimatea, o PSD vai mesmo indicar uma suplência aí para a disputa da reeleição por parte do senador Cássio Cunha Lima? Boa noite. Boa noite, Chico. Mônica, boa noite, telespectador. É essa a reivindicação da direção nacional do partido para que o PSD, que até pouco tempo tinha uma vaga majoritária na chapa, através do senador Raimundo Lira, e que tinha um deputado federal praticamente dado como eleito, que era o caso de Rômulo Gouveia, reconduzido à Câmara Federal, era essa a expectativa nos meios políticos, para que o partido tenha a primeira suplência do senador Cássio Cunha Lima. Essa é a demanda da direção nacional. O senador Cássio Cunha Lima ainda não decidiu isso. Segundo ele, existe uma questão não obrigatória, mas uma questão de prioridade política do seu suplente, Deca do Atacadão, o empresário Deca do Atacadão, que se tiver a predisposição de novamente tentar renovar essa suplência, teria a ótica do senador Cássio prioridade, uma vez que foi seu companheiro de chapa nas eleições de 2010. É algo a ser administrado ao longo dos próximos dias. E hoje o senador Raimundo Lira, que reapareceu na mídia regional, disse que o PSD vai preservar o compromisso de votar em Lucélio Cartacho para o governo do Estado, fundamentalmente devido ao prestígio que tem o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, junto à direção nacional do PSD. Não fosse esse prestígio, Lira disse que poderia ser objeto de reavaliação essa opção do PSD em integrar, em participar do palanque de Lucélio Cartacho. Quanto ao próprio Lira, ele não manifestou a menor intenção de reavaliar a possibilidade de concorrer às eleições deste ano e disse que tão somente dará apoios pontuais a candidatos aqui no Estado, logo após o período das convenções partidárias. Ari, falando agora do PR, o partido terá um peso diferenciado na campanha de José Maranhão ao governo da Paraíba? Vai ter sim. Além da vaga de vice, sobre a qual nós comentamos ontem, que vai ser ocupada pelo Bruno Roberto, ex-secretário de Esporte do Estado e filho do deputado Wellington Roberto, o próprio deputado Wellington Roberto, do PR, presidente do PR aqui no Estado, vai ser o coordenador geral da campanha de José Maranhão ao governo da Paraíba. O próprio José Maranhão fez esse anúncio hoje e certamente, Mônica, pesou para essa indicação de Wellington Roberto a grande quantidade de prefeitos que apoiam a reeleição de Wellington Roberto e que já estão perfilados com ele politicamente já há alguns pleitos. Então, essa densidade de Wellington Roberto, principalmente junto aos prefeitos, deve ter sido decisiva para esse cargo de coordenação, uma vez que, na prática, essa atribuição de coordenar a campanha, atrair apoios e compatibilizar as expectativas e demandas, no caso, principalmente dos prefeitos, com a estrutura de campanha e os compromissos eventualmente assumidos para a possibilidade de José Maranhão vir a novamente governar o povo paraibano. Tem um negócio legal de acompanhar, Arimatea, o desenrolar disso, porque eu conheço vários prefeitos que têm essa ligação com o deputado Wellington Roberto e que são também ligadas ao governador Ricardo Coutinho. Como é que vai ficar a situação, né? É algo interessante para se acompanhar. Esse caso de prefeito tem uma situação muito particular do deputado Aguinaldo Ribeiro. Na, digamos, contabilidade dos meios políticos, Aguinaldo Ribeiro tem o apoio de 56 prefeitos da Paraíba. É disparadamente o deputado federal que mais arregimentou apoio ao longo dos últimos meses ou anos, em alguns casos, para esse processo de reeleição este ano. E certamente ele deverá fazer valer ou tentar traduzir essa quantidade de prefeitos em votos para ele próprio e para a provável candidatura de sua irmã, Daniela Ribeiro, ao Senado Federal. É muito sintomático isso, Angelito, porque a gente já contou aqui no Itararé Notícias há alguns dias que um dos impasses, um dos entraves há algumas semanas para a evolução da candidatura, da aliança do PP com o PSB, era a reivindicação do próprio Aguinaldo Ribeiro aos socialistas para sair em faixa própria para a corrida à Câmara Federal.
Isso se traduzia pela expectativa de votos dele, que acha que consegue se reeleger e ainda puxar uma outra candidatura para o PP fazer 2 cadeiras entre as 12 que a Paraíba poderá indicar para a próxima legislatura na Câmara Federal. Muito bem. 2 destaques nacionais. A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, hoje negou um outro pedido de soltura do ex-presidente Lula e aproveitou essa decisão para, no seu despacho, condenar de forma muito dura e incisiva o procedimento do desembargador federal Rogério Favretto, que no final de semana provocou uma confusão jurídica e um descrédito imensurável no Poder Judiciário em 3 oportunidades, determinar a soltura do ex-presidente Lula. Segundo a presidente do STJ, que é a segunda mais importante corte do Judiciário do Brasil, a decisão do desembargador plantonista lá do Tribunal Regional Federal foi em flagrante desrespeito às instâncias superiores, ou seja, ao próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, e também ao Supremo Tribunal Federal. A Petrobras anunciou hoje um novo reajuste no preço da gasolina na saída das refinarias. O preço sai de R$ 2,00 fechado para R$ 2,03. Mas tem uma historiazinha mais palpitante do que esse aumento, que quase está incorporado ao nosso cotidiano. É a terceira seguida aí nos últimos dias, né? É que em 3 estados, pelo menos em 3 estados, já de forma comprovada, os governos estaduais cumpriram aquele acordo de reduzir o ICMS sobre o preço do óleo diesel. Dos 27, pelo menos 13, comprovadamente já reduziram o ICMS no preço do óleo diesel. Mas, o que é que os governos estaduais desses 3 estados, pelo menos 3 estados, certamente outros ainda não foram detectados, eles pegaram o que tiraram do ICMS no preço do óleo diesel e colocaram no preço da gasolina. Ou seja, o que foi reduzido de cobrança do imposto no preço do diesel, repassaram para a gasolina automaticamente. E em alguns estados até aumentaram o desconto que foi dado no diesel, do imposto, quando da aplicação da nova alíquota no preço da gasolina. Ou seja, a gasolina pode disparar, né? Nesse caso, né? Nesse estado o preço vai subir, ou seja, tirou com uma mão e deu com a outra para si próprio. Tem condição não. A pré-candidata à vice-governadora da Paraíba, Micheline Rodrigues, que é a esposa do prefeito Romero Rodrigues, é a entrevistada de hoje do programa Ideia Livre. O programa começa às 10h15 da noite, logo após o Jornal da Cultura. Em pauta, Arimatea? Em pauta, conhecer um pouco da vida pessoal e os pensamentos, os conceitos políticos de Micheline Rodrigues, e tem um ineditismo, né? A primeira entrevista que ela concede sobre política desde que se transformou em primeira-dama de Campina Grande, em 2013, e desde que também aceitou essa condição de pré-candidata a vice-governadora nas eleições deste ano. Boa noite, Arimatea. Boa noite.